Eficiência. No dicionário Michaelis, temos capacidade de produzir um efeito, efetividade, capacidade de realizar bem um trabalho ou desempenhar adequadamente uma função, qualidade do que é passível de aplicação, vantajosa, proveito, serventia, utilidade, atributo ou condição do que é produtivo, desempenho, produtividade, rendimento. Numa sociedade que demanda cada vez mais energia, aperfeiçoar os processos de geração, distribuição e uso permitem garantir maior desenvolvimento e melhor aproveitamento dos recursos, possibilitando uma vida mais confortável com menos custos para o cidadão, para a sociedade e para o planeta. É muito importante então que a gente entenda como esses processos se dão, para entender como esses processos podem ser melhorados, como é possível tornar mais eficiente a geração de energia, o consumo e a distribuição. Um bom exemplo para entendermos o conceito de eficiência energética é o uso de lâmpada LED, em substituição, por exemplo, ao uso de lâmpadas fluorescentes. Uma lâmpada LED de 15 watts ilumina tanto quanto uma lâmpada fluorescente de 25 watts, economizando 40% da energia no mesmo intervalo de tempo. Então, estudar a eficiência energética é desenvolver mecanismos para uma sociedade mais próspera e uma natureza mais preservada. Convido você que é estudante agora a se inscrever no link que está aqui embaixo na descrição e participar da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. Como você está vendo no card, nesta edição, estudantes de 8º e 9º ano da Bahia, do Ceará, da área de abrangência da EDP no Espírito Santo e da área de abrangência da RGE no Rio Grande do Sul, são convidados a participar da Olimpíada. A Olimpíada é uma realização das concessionárias EDP, RGE, Enel, Coelba, através do Programa de Eficiência Energética da ANEEL. Participe! Seu papel na sociedade atual e futura está diretamente relacionado ao quanto de conhecimento você adquire e mantém. Estudar física e aprender a utilização prática na vida real faz toda a diferença na sua vida, na vida da sua família e na vida da nossa sociedade. Vamos juntos! A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética dá o seu primeiro passo e você vai escrever essa história junto com a gente. Lembre que você pode. O poder dos fenômenos elétricos é conhecido pela humanidade há bastante tempo. Quem já presenciou uma tempestade elétrica sabe como aterrador é o poder que a eletricidade tem. Também os fenômenos magnéticos são conhecidos há muito tempo. A magnetita foi descoberta na Grécia, por exemplo, no século 6 a.C. E é ela que dá origem aos ímãs. Inclusive, o nome ímã vem de aimant, no francês, que quer dizer amante, já que o ímã é capaz de atrair fortemente ferro, tal qual os amantes se atraem um ao outro. Só que, embora conhecidos há muito tempo os efeitos elétricos e magnéticos, a ciência só percebeu que existia uma ligação forte entre eles quase que por acaso, quando em 1820 um professor universitário chamado Hans Christian Ørsted preparava uma aula sobre circuitos elétricos e percebeu que uma bússola posicionada sobre a mesa, sempre que o circuito era ligado, defletia, ou seja, mudava a sua inclinação. Ele ficou surpreso porque até então não existia uma relação entre fenômenos elétricos e magnéticos. A bússola só era impressionada pela presença de campos, como por exemplo o de outros ímãs. E, instigado a tentar descobrir o que acontecia, ele começou a manipular o circuito, mudar o sentido da corrente e percebeu que cada vez que havia uma mudança na intensidade ou sentido de corrente, o ímã se posicionava de forma diferente.
Ficou evidente então que a bússola e todo o ímã poderia ser mudado de posição por efeito de corrente elétrica. Traduzindo isso, corrente elétrica é capaz de gerar campo magnético. E aí, surge uma dúvida. Se corrente elétrica é capaz de criar campo magnético, seria possível, através de um campo magnético, criar corrente elétrica? Embora a pergunta seja imediata, a sua resposta não. Foram precisos anos de pesquisa até que um outro cientista, Faraday, percebesse que para que houvesse a criação de corrente, era preciso que o campo magnético atravessasse uma região fechada, gerando nessa região que a gente define de fluxo magnético. Mas, ainda assim, a presença de um fluxo magnético não garante o aparecimento da corrente elétrica. É preciso que esse fluxo seja variável no tempo. Faraday percebeu, depois de muitos e muitos experimentos, que era possível ser criada corrente elétrica quando havia numa região uma variação de fluxo magnético. E essa variação de fluxo magnético poderia ser, por exemplo, criada quando você tem uma espira metálica e um ímã que se aproxima e se afasta dessa espira. Esse movimento do ímã possibilita o aparecimento da corrente elétrica através dessa espira. Como esse movimento de ir e vir faz com que o campo magnético ora aumente, ora diminua, o sentido da corrente criado, gerado, induzido, é modificado a partir do movimento de aproximação ou afastamento. Então, esse princípio de geração descoberto por Faraday dava origem a uma corrente elétrica induzida que tinha o seu sentido variável no tempo. A partir das descobertas de Faraday, foi possível idealizar um gerador de corrente alternada. Basicamente, você tem ímãs fixos e uma região rotacionando. Nessa região que está rotacionando, o fluxo do campo magnético é variável. E por conta dessa variação do fluxo, é possível induzir o aparecimento de corrente. Lembrando que a corrente elétrica, por conta da variação, ora aumentando, ora diminuindo o fluxo, também é uma corrente alternada, que uma hora muda de sentido, ora muda para outro. Basicamente, um gerador de corrente alternada é constituído por um ímã fixo e por uma espira, armadura, colocada entre os polos desse ímã. A conexão da espira com o circuito que ele vai alimentar é feito por meio de escovas, que fazem contato com anéis ligados às extremidades da espira. A espira está, portanto, mergulhada em um campo magnético e, quando posta em rotação, há variação do fluxo magnético através dela. Essa variação de fluxo faz, então, com que se estabeleça uma corrente induzida nas espiras que, através das escovas, passa para o circuito externo. Com o movimento de rotação continuado da espira, o fluxo estará ora aumentando, ora diminuindo, e assim a corrente induzida terá periodicamente seu sentido invertido. A lei de Faraday é complementada pelas observações de um outro físico, Lenz, que percebeu que a variação do fluxo dava origem a uma corrente elétrica alternada, que essa corrente induzida criava um campo que se opunha à variação do fluxo que lhe dava origem. Isso nada mais é do que um princípio fundamental da física, o princípio da conservação da energia. Então lembra, quando você tem um gerador de corrente alternada, essa corrente alternada ela é gerada a partir da variação de um fluxo magnético. E esse fluxo faz surgir uma corrente induzida, e essa corrente dá origem a um campo magnético que se opõe à variação de fluxo que lhe deu origem. Agora que se sabia como gerar corrente alternada, o desafio era criar mecanismos para que essa geração fosse possível em larga escala. Uma das soluções
A mais utilizada no Brasil hoje é a geração através de usinas hidroelétricas ou usinas hidrelétricas. A geração de energia elétrica em usinas que aproveitam o potencial hidráulico da água, ou seja, transformam energia mecânica da água em energia elétrica, tem por princípio que massas de água em movimento convertem energia mecânica através de geradores de corrente alternada em energia elétrica. Na geração de energia hidrelétrica, massas de água em movimento fazem girar turbinas e essas, assim como no gerador de corrente mostrado há pouco, transformam a energia mecânica em energia elétrica, tendo como base física as leis de Faraday e Lenz. E a partir daí, um sistema de vários processos permite que essa energia seja transmitida para as unidades de consumo. Quando a gente tem uma usina hidroelétrica, nós temos massas de água acumulando energia potencial, que em quedas d'água transforma essa energia potencial em energia cinética. Essa energia cinética é transferida a rotores, que, como a gente já viu nos geradores de corrente alternada, produzem uma variação de fluxo magnético e essa variação dá origem a correntes elétricas alternadas. E com isso, conseguimos a transformação de energia mecânica em energia elétrica. Tudo isso baseado nos princípios que foram estabelecidos por Faraday e Lenz. A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética quer exatamente estimular você, estudante, a conhecer mais sobre a física, os seus princípios e suas aplicações. Descobrir como elas são, na prática, importantes e interessantes e estimular você a ser um agente transformador da sociedade a partir do domínio das técnicas e da ciência por trás delas. Mais uma vez, convido você a participar da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética. Como você está vendo no card, nesta edição, estudantes de 8º e 9º ano da Bahia, do Ceará, da área de abrangência da EDP no Espírito Santo e da área de abrangência da RGE no Rio Grande do Sul, são convidados a participar da Olimpíada. A Olimpíada é uma realização das concessionárias EDP, RGE, Enel, Coelba, através do Programa de Eficiência Energética da ANEEL. Os nossos organizadores sabem da importância do conhecimento que nós estamos dividindo agora e de quão importante é que você, estudante, se aproprie desse conhecimento e, por isso, você vai receber prêmios pela participação nessa Olimpíada. Vamos juntos aprender ciência e mudar a realidade do nosso país. Lembre que você pode.